Olá, boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa live interativa, em que vocês vêm conversar junto comigo, trazendo as suas perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu respondo as perguntas de vocês junto comigo. Quem tem uma pergunta, sinaliza e diz, eu tenho algo para perguntar. Olá, boa noite. Oi, Brisa. Então, a gente vai ter aula semana que vem, né? Próxima semana. A Rafaela está aí também. Então, sejam muito bem-vindos e se vocês têm alguma pergunta, vocês me sinalizam, eu falo, quero perguntar. E aí eu trago vocês ao vivo aqui, junto comigo, para a gente conversar juntos. E eu trago, e eu respondo as perguntas. Boa noite, eu não sei quem é Obast, mas boa noite. Boa noite para vocês, gente. Por enquanto eu ainda consigo ver um pouquinho de quem está entrando aqui. Depois acho que eu não consigo ler mais. Mas então sejam muito bem-vindos e vamos para as nossas perguntas. Fiquem bem à vontade, tragam as suas perguntas aqui. Você pode escrever a pergunta, mas eu gosto que você venha aqui ao vivo, porque eu olho para o rostinho de vocês e aí eu percebo o que está atrás da pergunta, né? Que em geral é um pouco diferente do que a gente diz. Nós temos na nossa comunidade de estudos um volume que deve ser lá pelo volume 18, por ali, que fala sobre como perceber aquilo que o cliente não fala, né? O título do volume é o que está atrás do que o cliente diz. O que está atrás do que o cliente traz, é isso. É que nós já estamos no volume 22, gente. Essa semana sai o volume 22, são quase 2 anos de comunidade de estudos. E a cada mês é um volume com um tema diferente, com um tema bem desafiador, né? E esse volume, por exemplo, esse tema é bem interessante, o que está atrás do que o cliente diz para a gente, né? E você consegue perceber isso olhando para a pessoa, percebendo o tom de voz, para onde a pessoa olha, os gestos, né? A forma de falar. Então, eu gosto muito quando vocês vêm e trazem suas perguntas e eu posso aqui ao vivo responder para vocês, porque sempre é interessante para todos, é sempre uma resposta para todos, né? E eu estava falando agora do volume 22, né? A gente está chegando no volume quase 2 anos, né? O volume 22 da comunidade de estudos e o tema será movimento interrompido. Enquanto vocês não me fazem perguntas, eu vou falando um pouquinho aqui, porque é um tema super interessante e muitas vezes não é bem compreendido. Mariana, boa noite. Traga sua pergunta. A Mariana gosta de perguntar, é ótimo. Então, nós temos também ali no nosso temos um grupo de estudos na nossa comunidade de estudos, né? Um grupo exclusivo por WhatsApp, e ali a gente vai colocando as perguntas, Mariana colabora bastante, obrigada. E é muito legal, porque é um fortalecimento, né? Um suporte entre pessoas que trabalham com pessoas. E em qualquer profissão, ali né, nossa comunidade não tem só consteladores, não. Então, vamos lá. Movimento interrompido. Muitas vezes, as pessoas chegam para nós, os clientes, as pessoas que a gente atende, e falam assim, eu preciso resolver um assunto e é um movimento interrompido que eu tenho, um amor interrompido que eu tenho. Em geral, não é. Porque a pessoa que está vivenciando esse movimento interrompido não sabe isso, não se dá conta disso. E é muito difícil de olhar.
é muito doloroso de olhar para um movimento interrompido. Porque vem de muito cedo, né? Em geral de criança pequena, acompanhando a pessoa a vida toda. Então não é uma coisa tão simples que alguém vem dizer para um constelador: eu quero constelar meu movimento interrompido, meu amor interrompido com a minha mãe. Não, em geral a pessoa não sabe do que ela está falando. E a constelação vai dar num outro lugar, não exatamente onde a pessoa acha que é. E também acontece que, de repente, a pessoa vem constelar uma situação qualquer. Eu não estou bem na profissão, tenho um problema de saúde, tenho um problema nas relações, e vai dar numa questão de um movimento interrompido para a mãe ou para o pai. Em geral é para a mãe ou para o pai. Aproveitem, gente, façam suas perguntas. Esse é o tema do volume 22, eu trabalhei bastante nesse tema, e esse volume vai ser entregue agora, dia 17, essa semana, com exercícios para você fazer com seus clientes, dicas de boas práticas de atendimento, resposta a perguntas, tem entrevista com uma pessoa que já vivenciou essa questão de movimento interrompido. Então, quem quiser ainda fazer parte, né, da comunidade, venham, porque esse volume está muito interessante. E como a gente já tem, está no 22, né, já temos 21 prontos lá na nossa biblioteca, que a pessoa pode acessar quando quiser vários temas. Então vamos lá. Movimento interrompido. Aí temos um workshop, gente. Esse mês o workshop é que dia de março, Valfredo? Para eu avisar o pessoal aqui. É um workshop de práticas, tá? Quem quiser fazer parte do workshop de práticas, o Valfredo foi ver a data, manda um recadinho aqui para mim, aqui pelo Instagram, para que a gente possa convidar você para fazer parte. Então vamos lá. O que causa um movimento interrompido? Muitas vezes, né, a gente sempre coloca nas constelações algo assim, em geral, às vezes, né? 21. Dia 21 de março. Então, quem quiser participar, manda um recadinho. É um workshop de práticas que fica gravado junto com o material do volume do mês lá na biblioteca da comunidade de estudos, para acesso. Então, em geral, a pessoa apresenta uma dificuldade nas suas relações. O movimento interrompido faz com que essa pessoa não confie, porque ela não pôde confiar na mãe, assim ela entende. A mãe não estava quando ela precisou, por isso, em geral, vem de uma criança pequena que foi afastada da mãe por algum motivo, ou que a mãe precisou se afastar, ou que a mãe se colocou numa distância em que a criança compreendeu, entendeu isso como um desprezo, um afastamento. E aí, essa criança quer chegar, quer ir até a mãe, mas sente que a mãe bloqueia. Pare, não venha, ou eu não estou, aqui não tem lugar para você. Você não pode. E isso causa uma dor tão grande, por isso eu falei para vocês, quem constela um movimento interrompido, e isso acontece na constelação, é muito doloroso. Então, a pessoa não vem dizendo, eu quero constelar isso, porque ela nem sabe o quanto isso é doloroso. O quanto essa pessoa levou, trouxe esses anos todos, né? Esse adulto, ainda essa dor de querer chegar e ser barrado, e ser impedido, a mãe não estar. Então a criança entende, eu não vou tentar mais, porque isso dói muito. Essa rejeição, essa impossibilidade de chegar, dói muito. Então, eu não vou mais. E, em geral, essas pessoas criam uma barreira, né? Uma couraça, uma barreira, para entregar-se para os relacionamentos. Porque a sensação que fica é,
se eu me entregar, se eu for muito, se eu desejar muito, se eu me jogar nisso, o outro vai se afastar, vai dizer que não vai me querer, vai me rejeitar. E eu não quero passar de novo por essa dor. Então, algumas vezes, quando as pessoas vêm com queixas a respeito de dificuldade nos relacionamentos, pode aparecer essa questão do movimento interrompido. E o que acontece aí? Precisa-se retomar esse movimento. Isso também não é fácil para o constelador. Requer muita experiência e segurança, porque às vezes a pessoa precisa ficar por algum tempo nessa situação. Por exemplo, a criança, né, o teu cliente, o nosso cliente, consegue, na hora que ele consegue, e não é algo fácil, não é um movimento rápido. Então, não tem essa coisa, gente, vá para a mamãe e a pessoa vai, eu cheguei na mamãe. Isso não acontece. É muito doloroso e é muito lento. E talvez nem numa constelação se consiga. E seja necessário um pouco mais para que a pessoa possa criar essa coragem, ter essa força para chegar. E se ela chega na mãe, no pai, ela precisa de um tempo para sentir essa presença, essa proximidade. E às vezes também acontece que o pai ou a mãe precisam chegar. É um pouco diferente do movimento de tomar, em que só o filho vai. Às vezes, no movimento interrompido, é necessário que o pai ou a mãe faça o movimento de pegar esse filho. E Bert Hellinger até dizia, às vezes é necessário um movimento de contenção. Ele chamava isso para algo que era mais ou menos assim: pega essa pessoa e segura com força. E isso vem do pai ou da mãe. A Rafaela está perguntando, se você quiser, eu te chamo. É só você dizer, eu quero fazer uma pergunta e eu te chamo aqui. Quem quiser fazer uma pergunta é só sinalizar, eu quero entrar, quero fazer uma pergunta, tenho uma pergunta, e eu chamo você aqui, você vem fazer parte junto comigo e eu te respondo aqui ao vivo. Então, esse tema do movimento interrompido precisa ser bem compreendido pelo constelador, pelo ajudante, para que ele tenha condições de dar conta dessa situação. Então, alguns consteladores que não conseguem vão fazer de uma forma mais superficial, né? Mariana fazendo uma pergunta, é comum que o representante do sentimento da dor primária esteja no campo dos mortos, sem inclusive que saibamos que ele representa um sentimento? Mariana, eu não entendi completamente tua pergunta. Tem uma outra pergunta. No caso de alienação parental, pode causar um movimento interrompido? Bem interessante, tá? Então, eu vou convidar vocês que fizeram a pergunta para dizer que vocês querem entrar aqui para fazer perguntas junto aqui comigo, para eu entender um pouco melhor o que a Mariana está querendo dizer, que eu não entendi. Um representante, mas nem sempre se vai colocar um representante para o sentimento. Então, quero entender um pouquinho melhor o que a Mariana quis dizer. E a outra pessoa, Obas67, se você quiser entrar para fazer essa pergunta, diga-lhe, quero entrar, me chame, quero perguntar, e eu chamo você, para entender um pouco o que você quer dizer com essa... Olga! Que bom! Vou te chamar então, Olga. Muito bem, eu chamo você primeiro, porque a outra pessoa que fez uma pergunta antes não sinalizou se pode entrar. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui. Onde está a Olga? Já vou te achar.
E agora é só você entrar. Vamos esperar um pouquinho. Aí, a Oi, Olga já tudo entrou. bom? Muito bom! Olá! Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Essa semana eu conheci o seu filho, foi muito legal. Eu Que tenho um trabalho ótimo! com Marcos ele. Alexandre. Ah, ele é Isso, muito bom constelador, muito, é muito bom. muito legal, sim. E Ótimo. interessante que a live de hoje, a última vez que eu estive na sua live, eu fiz uma pergunta sobre a minha filha. E que estava querendo engravidar, né? E aí você me falou porque eu disse, eu sinto um pouco culpada, eu não sei o que é que tem de mim nisso. Então, eu pensei muito sobre essa questão de que quando eu separei do pai dela, existiu uma situação de alienação parental da parte dele. Tá? Ainda até antes da gente se separar, durante o casamento, ele dizia sempre para ela: a sua mãe é louca, é louca, é louca, é louca. E nisso, com o tempo, ah, ela perdeu de confiar em mim. Então, eu sinto nela. Hoje em dia, nossa relação está diferente, mas durante aquela época que ela precisava de mim, durante os 8, 10 anos da vida dela, ela, ela sentia assim, ela não confiava em mim nem para tomar um remédio para febre ou para dor de cabeça. Ela ligava para o farmacêutico para saber se ela podia. Uhum. Então, Olga, veja só. Isso tudo que você está trazendo, olha como é interessante que você vem falar aqui. Isso que você está trazendo eu não poderia colocar em palavras. E quando eu olho para você, vejo como você fala, né? O que eu sinto, o que dá para perceber, Olga, a sua filha, não é que ela não confiava em você, ela quis mostrar para você isso. De certa forma, ela estava castigando você. Por que ela precisava fazer isso? Porque você e o pai dela estavam em confronto. Os filhos, eles não acreditam nas palavras. Eles sabem o que acontece. Então o pai podia dizer o que ele quisesse, mas ela sabe quem você é. Não importa o que o pai falou. Por que ela mostrou isso para você? Porque muito provavelmente você e o pai dela estavam em confronto. Assim como ele dizia isso para a filha, você provavelmente dizia outras coisas. Então, o que essa criança sentia? Em geral, a criança fica do lado de quem ela sente que é mais fraco. Em geral, tá? Isso é inconsciente. Ela toma partido no coração dela daquela pessoa que ela sente que está mais frágil ou mais fraco ali. E talvez, naquela época, sua filha sentia que quem estava sofrendo mais era ele. era... Sim. Então, Olga, você também não presta atenção nas palavras dela, porque não é isso que conta. É diferente. Então, vamos voltar no tempo, né? A pessoa, a filha, por exemplo, diria, né, para a mãe: eu não confio em você. E a mãe, então, diria para a filha: eu imagino que você sente isso porque você vê que seu pai e eu não estamos bem. Mas eu tenho um segredo para contar para você. Isso não interfere em você, você não tem nada a ver com isso. É um assunto meu e do seu pai. Tudo que se passa comigo, com seu pai, não te interessa. Se você coloca dessa forma, a criança fica mais livre. Ela não fica envolvida
vida. Mas o que acontece, Olga, talvez aconteceu com vocês, você e o seu esposo na época, e acontece com a maioria dos casais que estão magoados um com o outro, usam os filhos para atingir um ao outro. E é isso que a criança sente. Então, é possível que, hoje em dia, a gente já conversou bastante sobre isso, com o meu conhecimento de constelação familiar e tudo, já melhorou o nosso relacionamento bastante. Mas seria possível que o que aconteceu naquele tempo ainda está refletindo? Eu sinto ela assim tão fria, com uma dificuldade. Por isso que eu falei da outra vez da culpa, do fato dela não Sim, estar engravidando, dela ter essa dificuldade com relacionamentos hoje, né? sim, sim, você sente essa culpa porque, no fundo, você sabe o que você fez, né? Inconscientemente. Tanto você como o pai dela, você sabe. O que você pode fazer hoje pela sua filha? Fala a verdade para ela, ela já é uma adulta, né? E você pode dizer, eu sinto muito que naquela época, quando eu me separei do seu pai, foi uma época difícil e, de certa forma, nós permitimos que você se envolvesse e sofresse junto com a gente. E não tinha nada a ver com você. E hoje eu posso dizer a você, com toda a verdade do meu coração, eu respeito o seu pai. E você pode amar o seu pai completamente. Percebe a diferença disso, Olga? E se você falar isso com sinceridade, com verdade, ela confia, porque isso é verdadeiro. A mãe respeita o pai. A mãe pode não concordar com algumas coisas do homem, né? A mulher pode não concordar com coisas do homem, porém a mãe respeita o pai na filha e permite que essa filha ame a esse pai, porque é o único que ela tem. Você pode amar muito seu pai. Tá bom? Gratidão. Muito obrigada. Beijo, Olga. Tudo de Beijo, bom. tchau. Tudo de bom. Como é que eu faço para sair Agora você agora? tem que achar aquele Tá bom. xizinho que vai ficar aí. Isso, aí clica no X. E eu já vou chamar a Mariana, que ela já sinalizou que ela pode entrar também. Então, vamos ver onde está aqui, Mariana, para fazer aquela pergunta que eu não entendi. Pronto, Mariana, já convidei você. Vamos ver como é a sua pergunta. E quem tiver uma pergunta, pode trazer aqui, dizer quero entrar, quero fazer a pergunta, e eu chamo que eu vi. É muito diferente, né, quando a gente conversa olhando para a pessoa, né? É outra sensação. Talvez a Mariana não está mais por aqui, porque... Não, mas ela estava, eu a convidei, vamos ver se ela consegue entrar. Tem mais alguém que gostaria de trazer uma pergunta? Enquanto, de repente, a Mariana não pode entrar. Alguém daqui gostaria de trazer sua pergunta? Ah, fui ativar a câmera, convido de novo, sim, claro, Mariana. Vamos lá. Onde você está aqui? Já vou te achar, Mariana. Pronto. Já te convidei novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Olá, Marilise. Boa noite. Oi, boa noite. Marilise, a pergunta é a seguinte. Eu facilitei um movimento, uma constelação na realidade, e me chamou a atenção algo que para mim foi novo. Eu nunca havia visto no campo, e diz respeito ao movimento interrompido. A queixa da pessoa era, tipo, ela não falou nessas palavras, mas estou fora do meu lugar, me sinto maior do que pai e mãe, né? Não colocou nessas palavras, mas resumindo era isso. Constelação andou,
Ao final dessa constelação, via-se claramente que ela queria ser salva. E no campo dela, ao final, num campo em que eu não sabia, nós não sabíamos quem era, se era uma pessoa, se era um sentimento. Inclusive, esse era um ponto de interrogação, porque a pessoa era muito mental, muito racional. Ela, será que é minha avó? Era minha tia, né? Então, pouco importa. E a pessoa que representava esta pessoa, o sentimento, disse, eu não sou uma pessoa. E era uma pessoa muito experiente, inclusive, que era uma pessoa do campo da Hellinger, né, que estava como representante. Enfim, a constelação andou, teve um determinado ponto que eu interrompi com essa fala. Eu não tenho como te salvar. Né, que era a primeira chegada, depois de alguns movimentos muito interessantes no campo dela. Fizemos o coffee break e voltamos do coffee break depois de um tempo para uma dinâmica de grupo com todo o grupo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. E aí é sobre essa pergunta. Esta representante que estava nesse campo, que nós não sabíamos quem era, um sentimento, uma antepassada dela, porque no campo dessa pessoa, esse amor vinha sendo passado, mas havia sempre essa sensação de que não era o suficiente, ou de que havia uma falta. Era uma informação dessa linha de mulheres, dela, da mãe, da avó, né? Enfim. Sendo que depois do coffee break, esta pessoa, quando todos estavam fazendo a dinâmica, esta pessoa entrou num processo onde claramente ela entrou num processo de dor primária, de ir para um sentimento primário. Foi muito profundo. Essa pessoa chorava, mas a pessoa chorava, chorava, chorava. Era aquela dor aguda, era aquela sensação de quem está pegando e entrando em contato pela primeira vez. E aí, onde é que está a minha pergunta? A constelação em si, eu tive que, digamos, parar naquele momento. Quando voltamos, aquele grupo deu continuidade ao processo. E aí, houve essa, vamos dizer assim, essa catarse, né? Esse chegamos lá. Não era mais digamos, oficialmente a constelação da pessoa, mas também nós sabemos que tudo é uma continuação, é um processo. Então, a pergunta, né, todo esse relato para dizer, é possível que esta pessoa que entrou nesse processo estivesse representando este sentimento interrompido, ainda que ela estivesse num campo em que a gente não sabia se era uma pessoa, se era um sentimento, e que oficialmente não era mais a constelação dela, já era um processo do grupo. Só que era a mesma pessoa que estava naquele campo anterior. Você já viu alguma coisa assim, Marili? Olha, não exatamente, não me recordo exatamente disso, até porque eu esqueço, né? São tantas constelações que eu não vou me lembrar. Mas você relatando, assim, eu fui entrando junto com você na situação, né? E, bem, nós sabemos que os representantes não entram por acaso. Tá. Então, essa pessoa que foi esse representante também tinha algo dela nesse campo, né? Envolvido nisso, né? Quando ela vai para a dinâmica e ela entra nessa situação, foi uma continuação daquilo que ela estava vivenciando. Essa dinâmica que você fez foi a constelação para essa pessoa que foi o representante. Entendi. Tá tudo certo porque ela deu uma vazão àquilo que ela começou a sentir como representante na história da outra pessoa. É bem interessante, Mariana, esse final de semana próximo, agora eu vou dar aula para a G7. E é uma aula de prática de constelação. E um dos temas que a gente vai conversar justamente é sobre os representantes. Como é que você observa quando o assunto que o representante está envolvido na questão dele,
ou quando ele não está totalmente presente, ou quando ele não está entregue, né? E aí pode ter sido uma situação assim, a pessoa entrou, ela vivenciou algo dela mesma, porque o campo estava propício a isso por conta do constelado, né? Exato. Só que ali, naquele lugar, ela não podia dar continuidade, porque ali ela era uma representante. Mas aquilo teve um efeito para ela. Ok. Quando ela foi para a dinâmica, ela pôde extravasar e colocar para fora aquilo que era dela, né? Uhum. Que não necessariamente significa que a constelada, na primeira, possa ter chegado lá. A gente nunca vai Sim, saber, nunca né? vai saber. Exato. Porque pode necessitar de algo mais para que ela se dê conta. Pode ter, Uhum. sim, né, no meu tempo, caía ficha, né? Isso. No momento, né, qualquer, aquilo vem, né? Uhum. Mas o que você fez foi o necessário e o suficiente para ambas. Ali. Para quem entrou como representante, que teve a oportunidade depois de vivenciar algo muito profundo, e para quem constelou, que viu tudo que ela precisava naquele momento. Se você parou a constelação, é porque ali estagnou. E está certo isso. A gente não pode forçar nada, né, Mariana? Não Exato. dá para a gente dizer, a gente sabe aonde o cliente poderia chegar, Uhum. mas nós não podemos conduzir ele lá. Ele precisa ter essa vontade de ir. Exato. E se não tem, a gente para, respeitando que até ali só que ele pode chegar. Então, tá certo isso também. E se a gente for parar para pensar, se este é um tema, o amor interrompido, da constelada também, faz sentido que a constelação tenha sido interrompida. E que depois da constelação, no movimento de todo o grupo, possa ter dado mais um passo. Como fenômeno é uma Pode. É uma possibilidade, sim. Até porque, como eu estava dizendo antes, o movimento interrompido é muito doloroso de ser visto. Então, não é uma coisa que a gente possa dizer, uma situação que a gente pode dizer, nessa constelação foi resolvido. Provavelmente, a pessoa vai até o ponto que ela aguenta e depois ela vai um pouco mais, ela vai precisar um pouco mais, ela vai precisar de um outro momento. Porque às vezes uma constelação só nem é suficiente para recuperar isso tudo. Necessita um tempo, necessita uma profundidade. Por isso, né, eu estava comentando, quando vem alguém e diz pra gente, eu tenho uma questão de movimento interrompido, nem continua a ouvir, porque não é isso. É qualquer outra coisa, é uma exigência, é uma dor de uma situação, mas o movimento interrompido é muito doloroso. E quando a pessoa se dá conta disso, essa solução, digamos assim, é a proximidade com a mãe ou com o pai, mas é uma coisa tão, né, que eu ouvi algumas vezes com o Bert Hellinger, então a pessoa, o representante da mãe, se a mãe própria não está, ou enfim, né, se aquele representante está ali, ele fica segurando aquela pessoa por um longo tempo, e muitas vezes tem a contenção. A pessoa nem quer ficar, tem medo, né? E aquele abraço é necessário, aquela força é necessária, né? Às vezes eu vi Bert Hellinger fazer isso. Ele próprio. Segurar a pessoa. De tão intenso que é essa necessidade. Então a gente vai até onde é possível ir e está tudo bem. E não necessariamente ele vai ser vivenciado pela pessoa ou
pela representante da pessoa. Ele pode também estar representado num campo... É que nesse caso ficou difícil de saber, porque estava num campo anterior. E aí a gente não sabia se era uma antepassada, se era um sentimento passado, mas também já não era mais tão relevante. Para intensificar, ali já não era mais tão relevante isso. Sim. Foi bom isso que você trouxe agora, Mariana. Eu acredito, pela experiência que a gente tem, eu acredito que movimento interrompido pode haver uma cura, uma solução, chegar num bom termo com a própria pessoa. Eu não colocaria um representante, porque isso é tão, tão, tão profundo que o representante vai até um ponto e aí é algo dele ou dela também. Então teria que ser a própria pessoa vivenciar isso, essa intensidade. Exatamente. Eu fiquei pensando nisso, que eu disse assim. Mas, ok, para aquela pessoa que vivenciou esse processo foi muito forte, foi muito rico. Certamente se viu. Mas depois eu fiquei na dúvida. Era para quem? Era para esta pessoa? Ou era para quem a constelação? Sabe assim, você fica de... Tá ótimo, é bem isso mesmo. Obrigada, Mariana. Obrigada a você, Mariana. Obrigada por ter trazido. Muito bom. Conecta. Ok. Você tem que achar um xizinho aqui para você clicar. X? Espera aí que agora... X em algum lugar aí. Se você não acha, você sai... eu vou sair e voltar. Isso, pronto. Tá bom. Também pode. Obrigada. Obrigada a você, Marisa. E aí, se tem mais alguém que tinha uma pergunta, eu não consigo ler as perguntas de vocês, eu gosto de conversar. Vejam como é interessante. Quando a pessoa vem aqui, ao vivo, para conversar, é diferente, né? Então, a gente tem como aprofundar, né, um tema. Então, eu estava contando para vocês, o movimento interrompido agora é o tema do volume 22. Quase 2 anos de comunidade, né? E alguém pergunta, eu ainda faço constelação somente em grupo online com 4 pessoas só. É o que eu consigo fazer. Olá, Taine, saudades também. Então, se você quiser, tiver interesse, você pode mandar um recadinho aqui pelo Instagram e eu passo para o Valfredo e ele passa as informações. Que agora eu fico muito nas aulas também, né? Então, e na comunidade de estudos, que é a Júlia está aqui. Oi, filha. Ela diz, boa noite, mãe Lauriane fez uma pergunta. Laurie, e eu não consegui acessar. Então, a Laurie precisa me mandar um recadinho aqui dizendo que ela quer entrar. Eu trago ao vivo para a Laurie fazer a pergunta, porque eu não consegui ver. Então, gente, são quase 2 anos de temas muito interessantes. Por exemplo, relacionamentos abusivos, conflito no trabalho, questões com os irmãos, com as crianças, as síndromes, né, TDAH e autismo, as síndromes que as crianças trazem, questões com os casais, segredos de família. Tem uma pessoa aqui, Daiane, quando há suicídio da mãe, entra em movimento interrompido. Daiane, quer vir aqui fazer essa pergunta? Eu poderia te responder por aqui, mas eu prefiro até escutar você para entender um pouquinho melhor a tua pergunta. Oi, Laurie, se você pode entrar aqui também, diga. Posso entrar, quero fazer pergunta e eu chamo vocês aqui, a gente divide aqui a telinha e a gente conversa juntos, né? Oi, Perla, minha colega, nossa, lá de 2017, eu acho, né, Perla? A gente fez direito sistêmico juntas, né? Que coisa boa! Então, vou chamar a Laurie aqui. Laurie, vamos ver, já te chamo para você fazer a sua pergunta. O Marcos Alexandre está aqui também, que bom, filho. Obrigada pela participação. Onde está a Laurie? Vamos ver onde você está. Vou te achar por aqui. Já achei você, Laurie. Já te convidei. E aí
vamos ver então se você pode chegar aqui. Ah, Perla, saudade de vocês, né? A Perla é sua consteladora, Olga, que bom, está em boas mãos. Muito bem. Oi, Laurinha, como vai? Quanto tempo? Quanto tempo mesmo? Tudo bem. Eu Então, pensei em qual é a sua você pergunta? hoje. Pensei em você hoje e aí entrei nessa live e vi e falei, meu Deus, o Agora. final do universo, é agora ou nunca. Então, eu tô passando por uma situação bem difícil e pensei em perguntar para você e agora eu tô tendo a oportunidade. Eu tô me mudando de estado. Vou voltar para São Paulo e tenho um filho com um narcisista. Com? E Desculpa, não entendi. Com o quê? uma pessoa com a síndrome de personalidade narcisista. O seu filho está com essa pessoa? Não, ele tá comigo, mas o pai dele é narcisista. Ah, entendi. Tá, agora entendi. Uhum. E ele manifestou a vontade de morar com o pai. Só que ele tem 9 anos e eu temo muitíssimo pela saúde mental, emocional dele. Porque o estrago aqui foi grande. Então, para uma criança é complicado, né? E aí eu resolvi me manter firme e falar, não, você vai comigo enfim, e uso todas aquelas frases sistêmicas de respeito ao pai e faço menção às qualidades desse pai, que se mostra muito grandioso. Olha só, Laurie, você já conhece um pouco de constelações, então eu sei que com você eu já posso ir um pouquinho, né, vou mais fundo, assim, né? Assim como com a Mariana, que também a gente aqui pode conversar mais profundamente, né? Não é uma coisa superficial. Então vamos lá. Quando você diz para o teu filho frases, né? Ah, eu respeito teu pai, etc, etc, ele não acredita. E não acredita de fato. Porque, veja só, Laureano, você não confia no pai do teu filho. Você não confia. Não confio. Então, e é isso que o teu filho sabe. Não adianta você dizer frasezinhas prontas. Não. Você pode fazer um discurso maravilhoso no coração do teu filho que ele escuta de você. Minha mãe não confia no meu pai. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta agora. O que o pai do menino acha sobre ele ir morar junto com o pai? Ele gostaria. Ele quer. Mas... Esse homem vive sozinho? Não, ele tem as vítimas, né? Uma atrás da outra. No momento é uma família inteira. Ele Como está assim? com uma pessoa, ele está com Sim. uma moça, acredito que noivo já, e ele mora na casa de uma família inteira. E como... Enfim... Ok. Ele Ele é muito mora bom de com outras... manipulação, então ele manipula todo mundo mesmo. Sim. Ele mora com outras pessoas e tem essa questão, esse diagnóstico, né? E ele quer que o filho vá morar com ele e o filho quer morar com ele. Uhum. Ok. Bem, Flávio, o que você está mostrando para o teu filho, primeiramente, é que você não confia no pai. Se o pai quer ficar com o filho e o filho quer ficar com o pai, você não poderia fazer uma experiência? Talvez. Sim, eu Pense poderia, nisso. talvez, pensei na hipótese, mas assim, o meu medo é grande, sabe? Porque ele é uma pessoa que humilha as outras pessoas. Ele humilha os irmãos, ele humilha a mãe dele, ele não tem, assim, uma empatia natural, sabe? E eu tenho medo que o meu filho sofra com isso. Ok. Então, o teu filho tem 9 anos. Alguma coisa ele já vai compreender. Você não precisa explicar isso tudo, até porque
Não tem necessidade da criança saber tudo isso. Mas existe uma condição com o pai dele, que é uma condição que dificulta relacionamentos. Pronto. Sim. Então, de alguma forma que teu filho possa compreender, você pode dizer para o teu filho algo mais ou menos assim, que você respeita esse pai e que você confia nesse pai, que esse pai vai dar conta de ficar com ele e você quer fazer uma experiência por um tempo, porque existem algumas condições de saúde do pai que talvez ele não dê conta, por mais que ele queira. Sim, por mais que o menino queira. Então, por mais que o menino queira, por mais que o papai queira, talvez, por conta de umas questões de saúde, papai não consiga muito tempo. Mas eu confio que ele vai fazer o melhor que ele puder para você por uma semana, por 15 dias. Você precisa mostrar para o teu filho que existe confiança, ao mesmo tempo que existe um limite. Uhum. Para o pai do menino, a conversa é outra. Eu respeito profundamente você como pai dele, você merece essa chance. Você tem essa possibilidade, né? Você tem recursos, você tem tudo para poder ficar um pouco com o nosso filho. Mas talvez você não dá conta de ficar muito tempo. Então, vamos fazer uma experiência de uma semana e vamos ver como fica para vocês e depois a gente volta a conversar. Uhum. Uma Sinta, possibilidade. sim, sinta isso no teu coração, Laurinha. Tá certo. De qualquer forma, sendo narcisista, sendo esquizofrênico, sendo criminoso, é o pai. Às vezes o pai não tem, às vezes o pai não tem condições de ficar com o filho. É uma outra conversa. No teu caso, você vai observar que esse homem tem algumas limitações, né, por conta de uma questão de saúde. Então, talvez não possa por muito tempo. O teu filho vai sentir. Se o ambiente não for bom, se lá não se falar a verdade, se lá ele não tiver confiança, ele vai sentir. Só que daí quando ele volta para você, tá tudo bem. Você diz, valeu a experiência, filho. Foi bom você ter ficado um pouco com o seu pai. Isso foi importante para você e para ele. Então não é aquela conversa, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que seu pai não podia. Cuidado com isso, né? É valorizar, que bom, filho. Deu certo, uma semana você ficou com o papai. Aí ele vai reclamar, mas o papai fez isso, fez aquilo. Pois é, mas é o jeito do papai, né? Que bom que você pôde ficar com ele, que ele pôde ficar com você uma semana. Tá ótimo. Tá certo, então. Obrigada. Pense nisso. Pense nisso. Sinta no teu coração, né, para onde você vai conduzir isso. Tá bom? Sim. Beijo. Obrigada. Um beijo. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tem mais uma pessoa que falou que gostaria de entrar. E agora eu não vou saber quem é. Precisa me dizer de novo aqui. Eu vi que alguém disse, eu quero entrar. Mas aí eu não consigo mais saber quem era a pessoa. Quem quiser entrar aqui e fazer uma pergunta, é só dizer ali, eu quero entrar, me chama, quero perguntar, e eu chamo a pessoa. Valfredo está dizendo, Jéssica, então vamos lá, eu vou tentar chamar a Jéssica, vamos ver se ela vai estar disponível, vamos ver se ela pode vir aqui. Onde está a Jéssica? Onde está? Vamos ver se eu encontro a Jéssica. Jéssica, aqui. Já convidei você. Vamos ver se a Jéssica puder. Ah, a Flávia. Acho que não era a Jéssica, então era a Flávia. Ah, então vou chamar a Flávia aqui. Porque pode ser que eu chamei errado aqui a Jéssica. Então vamos lá. Flávia. Há quanto tempo que eu não converso com a Flávia?
Vai ser um prazer a gente conversar. Eu vou procurando aqui onde está a Flávia. Flávia, já chamei você. Então, vamos ver. Vamos ver se a Flávia consegue entrar. Opa! Oi! Ai, quanto tempo, Flávia! Pois Nossa, muito tempo. muito bom te ver. Ai, bom dia. Muito bom. Eu estava Então, esses últimos dias, de novo, assim, recordando algumas coisas de constelação. E eu nunca deixo de estudar ou de pesquisar algo, mas agora veio muito forte pelo seguinte, porque eu conheci a constelação através de você e agora esse ano está fazendo 8 anos que eu conheço, né? Então, eu conheci com uma das melhores consteladoras do Brasil. Então, obrigada. eu fico muito feliz de você ter me apresentado esse conhecimento. Só que é o seguinte, Marilise, desde que eu conheci, né, que eu participei muitas vezes, né, mesmo morando em outra cidade, eu já fui constelada muitas vezes e o meu relacionamento com a minha mãe, que é o que sempre aparece e aparecia, melhorou muito, muito mesmo. Porém, novamente eu vejo que eu repito padrões dela. E é isso que eu não estou entendendo, sabe? Eu acabei de terminar um relacionamento de 2 anos, né? Eu morava junto com ele. E é isso que eu não consigo entender agora. Como eu repeti exatamente o mesmo padrão dela. Em vários momentos eu me sentia a mãe dele. Em outros momentos eu me sentia uma criancinha pequena, birrenta. Mas o meu maior padrão, eu realmente vejo aquilo que eu vi a minha mãe fazendo na minha infância. Então, é isso que eu gostaria de entender. Porque, assim, mesmo a gente conhecendo os ensinamentos, fazendo, sendo constelada, né? E mesmo assim, e melhorou muito o meu relacionamento com ela. Eu vejo ela de outra forma hoje, né? Eu aceito realmente tudo como foi, né? Eu consegui entender a dor que ela sentiu durante muito tempo e ainda sente, só que eu continuo repetindo os padrões. Sim. Então, você traz isso junto com você por amor à sua mãe. Essa é uma forma de amor. Sempre é uma forma de amor, Flávia. Não precisa repetir mais. Para que isso aconteça, você precisa fazer diferente. E quando você fizer diferente, você vai se sentir culpada. Percebe isso? Eu tentei fazer, mas é algo que parece que é mais forte do que eu, né? Sim, o amor é mais forte. O amor é mais forte. O amor pela mãe é mais forte. Veja, Flávia, se você encontrar hoje um parceiro com quem você fique harmoniosamente, diferente do que a sua mãe fez, você vai se sentir culpada. Percebe isso no teu coração? Uhum. Só que sentir essa culpa. Como? Como não sentir essa culpa? Não tem. Não tem. Você vai para um relacionamento bom, saudável, harmonioso, culpada. Não tem como. Ou é uma coisa, ou é outra. Você está ali grudada naquele amor, repetindo a sua mãe, porque você está mostrando para sua mãe, mesmo com tudo que você já sabe. Você está mostrando para sua mãe, eu amo você, eu faço igual a você. Quando você faz diferente, você vai se sentir culpada, porque ela vai te olhar diferente. Porque você
você vai sentir no teu coração. Como é que eu posso ser feliz num relacionamento se ela não foi? Então você vai ser feliz culpada. Essa culpa a gente vai carregar. Como adulta, você vai ter que dar conta disso. Olhar para sua mãe com o seu parceiro do lado, vivendo uma relação saudável, feliz, harmoniosa, e dizer para ela, eu estou fazendo, eu estou conseguindo, eu estou bem, eu estou feliz, né? Estou fazendo diferente do que você fez. Mas isso vai te deixar culpada. Aí tem outra situação, Flávia. Você atrai o parceiro exatamente que você precisa para repetir o padrão. Então não é só, lógico, não é só responsabilidade sua. Esse homem que entrou na sua vida procurava isso. O padrão dele é buscar isso. Então vocês dois se encontram. Quando você quer fazer uma coisa diferente, você vai precisar encontrar um homem diferente. O teu padrão tem que estar diferente. Então, por exemplo, assumir essa, entre aspas, essa culpa, porque não é uma culpa ruim, é uma culpa de crescimento, de amadurecimento, de criatividade. É a culpa da má consciência, né? Eu vou fazer algo que não foi feito antes. E vou assumir isso. E vou me responsabilizar por isso. Mesmo que minha família olhe para mim de um jeito estranho. Compreende? A minha própria mãe, quando ela perguntava como estavam as coisas, e muitas vezes que a gente brigava, ela falava, filha, por que você está fazendo isso? Não fica brigando. Não... E aí, até que agora, por último, aí eu falei para ela, eu falei, mãe, mas esse é o modelo que eu tenho em mim de casal. E daí aí ela abriu o coração e ela explicou por que ela teve aquela vida. E realmente ela sofreu muito, ela foi muito infeliz. Sim, mas veja só, quando você diz isso para sua mãe, você está jogando para ela a responsabilidade. Flávia, você não é mais criança. Então, você nem precisa saber das histórias e das dores da sua mãe. Você pode dizer a ela, eu vivi algo assim, eu aprendi algo assim, e hoje eu sei que foi o melhor que você podia fazer. E eu não me interesso, mãe, nem quero saber tudo que você teve que suportar, tudo que você viveu. A minha decisão é viver uma relação saudável e harmoniosa. Eu não vou discutir com meu marido, nós não vamos brigar e nós não vamos nos separar. Uhum. E aí você observa como é que ela te olha. Tá, mas aí não é falando para ela. Pode falar para ela, claro. Você falou para ela que você conhecia um modelo, um padrão, você jogou para ela a responsabilidade, o que você esperava que ela te dissesse? Desculpa, filha, porque foi assim? Não, mas é porque eu nem queria ter falado, mas é que ela fica me pressionando assim, ó, por que que você tem essas atitudes? Por que que você faz isso? Aí você responde a verdade, porque eu ainda sou infantil, porque eu ainda não cresci, mãe, o suficiente. Não sou madura o suficiente. Estou aprendendo. Estou dando cabeçada ainda. Mas vai chegar a hora que eu vou aprender, vou me tornar adulta. E aí eu vou fazer diferente disso. E aí, Flávia, quando você está nessa vibração, você encontra um homem que também está nessa vibração. Mas aí eu posso ficar fazendo esse exercício mentalmente? Ou de pensar nisso que você me falou agora? Faça! Faça! Não pense, faça! Faça!
O Valfredo disse uma palavra que é coragem. Coragem, né? Faça acontecer. E você vai ver que se você está nessa intenção, uma outra pessoa vai vir também nessa intenção. Dificuldades sempre tem nos relacionamentos. Você vai encontrar uma pessoa que é de uma outra família, que é de um outro estilo de vida, que tem outra forma de viver. Mas se vocês dois têm essa intenção, nós vamos ficar juntos. Não importa se a gente vai discutir, se a gente vai brigar, se a gente não vai se entender. Nós vamos ficar juntos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar conta como adultos. Sim. Entendi. É que eu já tinha, de certa forma, né, essas ideias, essa forma de pensar, só que quando eu vi na prática, ainda não foi. Não foi, claro. E aí, quem você atraiu? Alguém que estava pronto para vivenciar a mesma coisa que você. Não tem um errado, um certo e um errado nisso. Foi um aprendizado. Que bom, Flávia. Que bom, tudo isso faz parte da tua bagagem. E o próximo parceiro que vier vai escolher você porque você tem todo esse aprendizado com você. Porque no teu coração você já sabe e você diz, isso não mais. Sim. Boa sorte. Muito obrigada. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem um xizinho aqui do lado que você precisa clicar ali. Gente, nós estamos finalizando aqui o nosso horário. Eu agradeço a participação de vocês. Que bom que vocês estavam aqui. E no próximo mês, na segunda-feira do mês, às 20h20, a gente tem outra live interativa assim. E lembrem, quem quiser fazer parte da nossa comunidade de estudos, nós estamos chegando a 2 anos de temas que eu coloco todos os meses. São temas bem desafiadores para quem atende pessoas em qualquer profissão. Juiz, advogado, médico, professor, terapeuta, constelador. Então, venha fazer parte, que essa comunidade de estudos é um reforço para potencializar os seus atendimentos, né? Agora tem workshop 20 todos. Ó, o Valfredo está dizendo aqui que tem muitos workshops gravados. Jéssica, Marilise, eu te mandei, vamos nos encontrar essa semana. Ai, que bom, vamos, se você é aluna lá da Hellinger, sim. Então, muito obrigada para todos vocês, até a próxima. E venham participar da nossa comunidade de estudos, que é um reforço. Se você fez formação em constelação familiar, venha participar da comunidade de estudos, porque ali tem os temas que você não viu na sua formação. Ali a gente tem a prática. Ah, obrigada, minha filha, colocou o site aqui. Meg, boa noite, obrigada para todos. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Seja bem-vinda, Olga.